Olá, meus amigos, espero que todos estejam bem. Hoje eu quero tratar de um assunto sobre o qual muitas pessoas me perguntam. Por que no trabalho de constelação familiar e mesmo organizacional é tão presente a figura da mãe e do pai? Essas duas figuras que todos temos na nossa vida, por que na constelação familiar tantas questões passam por assuntos relacionados a pai e mãe? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que não são todas as questões em que nós vemos numa constelação a mãe sendo representada ou o pai, às vezes somente um dos dois, mas muitas vezes nós vemos os dois. A razão é muito simples, porque a base da visão sistêmica ela leva em consideração a nossa origem. E a nossa origem, ela tem no nosso pai e nossa mãe biológicos duas figuras centrais. Independentemente do que aconteceu depois do nosso nascimento, para que houvesse a concepção, para que a vida chegasse até mim, um casal precisou se encontrar, precisou ter uma relação sexual bem-sucedida, mesmo que tenha surpreendido a eles, do ponto de vista do grande movimento da vida, foi uma relação bem-sucedida, porque gerou uma gravidez que proporcionou uma vida. Então, o vínculo, na visão das constelações, o vínculo sanguíneo, o vínculo consanguíneo, como a gente diz, ele é um vínculo muito forte e ele tem uma espécie de prevalência, inclusive. O vínculo com a mãe é sempre mais forte, o vínculo natural, o vínculo inconsciente é sempre mais forte. O nosso primeiro movimento, ele nos vê associados com a mãe. Existe uma simbiose muito forte que acontece entre a mãe e a criança e que é decorrente da maneira como a natureza fez as coisas. Os mamíferos nascemos assim. Nós somos preparados e colocados no mundo saindo de dentro de nossa mãe. E isso é muito determinante, muito especial naquilo que se desenvolve ao longo da vida da criança. O nosso segundo vínculo, normalmente, é com o nosso pai, que se dá, inclusive, pela ausência dele. O vínculo não depende da presença. A mãe pode ter morrido no parto, o pai pode, às vezes, nem saber que ele tem um filho, porque a mãe não contou para ele que estava grávida, e ainda assim o vínculo existe. Então, muitas vezes, muitas questões, muitas angústias, muitas carências, muitas situações de vida que tomam muito tempo e drenam muita energia dos adultos, elas estão relacionadas com a maneira como nós olhamos para a nossa história, para a nossa biografia. E isso, obviamente, inclui a nossa origem, pai e mãe. Tá? É claro que a partir do nascimento, a nossa experiência conta muito. Por exemplo, se uma criança nasceu gerada por um casal e foi criada por um outro casal, ou seja, se ela vive no campo de pais adotivos, é claro que esses pais adotivos são muito importantes, mas o que a gente observa é que a relação que possa existir com os pais adotivos, muitas vezes ela é fortemente influenciada pela ausência, pela exclusão ou pela negação dos pais biológicos. Então, a vida, a partir do momento da concepção, toda ela importa. E todos aqueles que fazem parte do nosso sistema de origem, eles importam.
os nossos irmãos, já nosso pai e nossa mãe é óbvio, mas também nossos irmãos consanguíneos e inclusive os natimortos e muito frequentemente também os abortados. Então, isto é algo que nós constatamos ano após ano, constelação após constelação, nós vemos isso. Muitas vezes as pessoas têm questões relacionadas ao seu casamento, por exemplo, ou à sua profissão. E é muito frequente que a constelação nos mostre que a maneira como a pessoa olha para sua própria mãe, ou para seu pai, ou para ambos, está muito relacionada com a leveza, a fluidez e a facilidade que ela encontra na vida adulta, seja no relacionamento amoroso, na relação com o dinheiro, na relação com o trabalho e até com a saúde. Então isso é algo que a gente constata. Essa estranheza, ela é própria de quem conhece pouco constelações. Mas quanto mais a gente consegue se expor e viver experiências, seja das nossas próprias constelações ou acompanhando constelações de outras pessoas, a gente vê o quanto isso se mostra verdadeiro. Então é isso. Espero que essa explicação tenha esclarecido alguma coisa. E caso você ficou com alguma dúvida, ou se você tem uma outra experiência, por favor, mande sua mensagem, participe com a gente. A sua opinião, sua visão e seus questionamentos são muito bem-vindos, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço.